diminuir a concentração, diminuir a turgescência da célula, o ostíolo fechará. Então, quando a célula está túrgida, está inchada, abre o ostíolo. Ela está com pouca turgescência, está murcha, fecha-se o ostíolo. Pensem nisso com a célula guarda. Como ocorreria isso numa vista em corte? Como apareceria isto na célula estomática ou célula guarda? Vejam aqui. O ostíolo aberto, a célula está túrgida, está inchada, fazendo abrir esse ostíolo. Quando diminui, vejam, a espessura dessa célula, vai aumentar o seu comprimento. Aumentando o comprimento de ambas as células, fecha-se o ostíolo. Então, diminui-se, olha, a largura da célula aumenta em comprimento e fecha este ostíolo. Importante que nós devemos saber, aumenta a turgescência, abre o ostíolo. Quando a célula tem bastante água, ela vai poder então abrir o ostíolo. Quando as células têm falta de água, fecharão os ostíolos. Vamos ver os mecanismos que o vegetal utiliza para abrir e fechar os ostíolos. Vejam aqui. O mecanismo de fechamento e abertura de estômatos, temos o mecanismo hidroativo e o mecanismo fotoativo. Hidroativo regulado pela quantidade de água disponível pelo vegetal. E o fotoativo disponível pela quantidade de luz disponível. Como ocorrerá esses mecanismos? Vamos ver novamente aquele visual que já vimos. Vejam, quando houver bastante água disponível, abre o ostíolo. Pouca água disponível, fecha este ostíolo. Agora, quando existir muita luz, vejam, essa célula é clorofilada. Ela vai aumentar a sua concentração de açúcar, puxando a água da célula companheira, logo abrindo o ostíolo. Agora, quando não existe luz suficiente, não vai fazer fotossíntese. Perde água para as células companheiras e fecha o ostíolo. Quais os mecanismos, então, que temos de abertura? Hidroativo e fotoativo. Vamos ver como ocorrem esses mecanismos, hidroativo e fotoativo. Veja conosco. O mecanismo hidroativo. Em presença de água, os estômatos irão abrir. E em ausência de água, os estômatos fecharão. E o outro mecanismo? Como é que vai ser? O mecanismo luminoso, o mecanismo fotoativo. Como nós vimos, o mecanismo fotoativo depende da luz. Como é que depende da luz? O mecanismo fotoativo vai dizer, então, que em presença da luz, os estômatos irão abrir. E em ausência da luz, os estômatos irão fechar. Veja que isso é importante. Se houver disponibilidade de água suficiente, o vegetal poderá transpirar. Então não há importância que esse estômato esteja aberto. Em presença de luz, o vegetal necessitará fazer a fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, ele precisa de um gás que tem na atmosfera, que é o gás carbônico. E esse gás carbônico irá entrar também pelo estômato e vai ter que estar aberto o ostíolo, então. Mas como é que o vegetal vai controlar esses tipos de transpiração? A estomatar abrindo e fechando o estômato. E a cuticular? A cuticular, ele não consegue controlar esse mecanismo de transpiração pela cutícula. Vai haver uma certa perda de líquido. A transpiração total, então, é a soma desses dois tipos de transpiração. Vejam lá conosco. A transpiração total, que nós vamos chamar de TT,
é igual à soma da transpiração estomatar. É até meio feio falar estomatar, mas é estomatar mesmo, viu? Que nós vamos chamar de TE. E a transpiração cuticular, que chamamos de TC. Guardem, a transpiração total é a soma da transpiração estomatar e a transpiração cuticular. Imagine que eu separe uma folha de um vegetal e vou medindo a transpiração deste vegetal. Como é que vai responder esse vegetal contra a transpiração? Vejam aqui. Nós vamos ter um gráfico onde vai existir uma grande perda de peso por essa folha, por transpiração no começo. E depois essa transpiração vai ficar constante. Vejam, se essa transpiração é constante, é aquela que não consegue ser controlada pelo vegetal. É a transpiração cuticular. Essa que vai de 1 até lá em cima é a transpiração estomatar controlada pelo vegetal. A transpiração total, então, vai ser a soma desses dois tipos de transpiração. Para a aula que vem, nós iremos, então, introduzir o mecanismo de fotossíntese.